Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um especial aqui do canal, com exibição também para todo o Brasil no Band Esportes. É mais uma entrevista importante com um personagem fundamental no futebol brasileiro nas últimas décadas. Como jogador muito vitorioso, ídolo de uma grande torcida. E agora como técnico, dando seus primeiros passos também, muito bem sucedido. Você já deve saber de quem eu estou falando. Ele está em Fortaleza, recebeu via internet, claro, a nossa equipe, o time do Band Esportes, para esta entrevista e vai nos falar um pouquinho, né, como é que andam as coisas neste tempo de pandemia, como que anda o planejamento do Fortaleza e a própria saúde, como está a visão de mundo dele neste momento. Tudo bem por aí? Olá, amigos do Band Esportes, Rogério Ceni que está falando, estou aqui para deixar um abraço para todos vocês, falar um pouquinho, né, desse momento todo que a gente atravessa. Nós já começamos aqui no Ceará, agora aqui em Fortaleza, a treinar, já a segunda semana de treino, iniciamos a terceira semana de treinamento, respeitando logicamente as ordens da Secretaria de Saúde, né, do Estado, preocupados com tudo que está acontecendo, logicamente, porque futebol, na verdade, é esse segundo plano, é entretenimento, na verdade, né, e vidas aí são perdidas todos os dias, então tomando todas as precauções para que todos os atletas se sintam confortáveis e seguros, né, mas também não podemos esquecer de tanta gente que está sofrendo, passando por familiares, né, passando por momentos difíceis, perdendo entes queridos, e pessoal todo da saúde que está trabalhando muito para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. Ô Rogério, no começo do ano você teve uma procura por parte do Atlético Paranaense, que tinha Libertadores, tem, né? A gente não sabe quando vai voltar a ser disputada, mas está classificado para essa Libertadores, e você já tinha vivido a experiência de deixar o Fortaleza anteriormente. Queria saber como é que se deu a sua opção de ficar em Fortaleza, ficar no Fortaleza desta vez. Desta vez você resolveu não aceitar o convite. Por quê? Bom, ficar aqui em Fortaleza foi uma opção minha. Nós começamos a estruturar esse clube em 2017, né? Dezembro de 2017, quando eu cheguei aqui. Tivemos a conquista da Série B em 2018. Começamos a tentar renovar muitas coisas aqui, fazer obras novas, desde sem treinamento, campus, academia, enfim, uma estrutura muito diferente do que era há 2 anos e meio atrás, quando eu cheguei. E o calor do torcedor do Fortaleza é uma coisa impressionante para quem já foi ao Castelão. Quem não foi, não perca essa oportunidade, depois que tudo passar, essa pandemia passar, de estar presente um dia para ver a força da torcida do Fortaleza. Então eu sou uma pessoa muito realizada, feliz. Claro que o Fortaleza tem os seus limites, e nós todos sabemos. Superamos esses limites no ano passado, chegando em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Agora vamos estar sempre em busca de deixar um legado para o torcedor do tricolor de aço do PC aqui. Mas no ano passado você aceitou o desafio de pegar o Cruzeiro muito mal, ainda que com a perspectiva de Copa do Brasil. Por quê? O que é que mudou de lá para cá e o que aconteceu que talvez pudesse ter sido evitado nessa sua passagem pelo Cruzeiro? Bom, essa tentativa de ir para o Cruzeiro foi uma tentativa arriscada, logicamente, né? Com o objetivo de ganhar a Copa do Brasil, com o objetivo de tentar ganhar a Copa do Brasil, reverter um resultado negativo que já havia acontecido no Mineirão, mas que infelizmente, devido a todos os problemas que hoje estão escancarados aí, né, para todos vocês da mídia e administrativamente e financeiramente, infelizmente, o clube não conseguiu dar uma resposta. Um excelente clube para se trabalhar, uma estrutura de campo fora de série, funcionários assim do mais alto nível, bons jogadores, mas que alguns influenciados por um dirigente que tinha uma amizade muito grande com esses jogadores, infelizmente não permitiu que a gente desse continuidade do trabalho. E com certeza nós colocaríamos, o Cruzeiro estaria disputando a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas eu acho que tudo, né, todos vocês sabem o porquê do caminho do Cruzeiro estar hoje na Série B. A torcida celeste sabe bem, né, como foi a gestão do Wagner Pires e do Itair Machado, que era o diretor de futebol à época. Então, respondendo muito sobre isso ainda. Mas você, quando sai do Fortaleza, Rogério, você atinge um teto.
você chega a títulos importantes, inéditos pelo tricolor cearense. Há um teto agora. Qual é o planejamento para esta temporada na sua volta ao Fortaleza? Olha, de fato, quando nós saímos, né, no ano passado, nós havíamos conquistado primeiro no ano retrasado, né, o Brasileiro da Série B, um título inédito pelo clube, o Campeonato Cearense, vencendo as 2 partidas contra o Ceará na final, e também a Copa do Nordeste, né, num formato inédito, o clube conquistou, né, essa competição. Então, logicamente que o que era possível vencer de títulos, o clube venceu. Infelizmente, a Copa do Brasil, nós não temos ainda estrutura, força para vencer, muito menos no Campeonato Brasileiro, onde você vê equipes que investem 10, 12, 15 vezes mais que o Fortaleza. O desafio, o fato novo para esse ano, é manter o clube na Série A. É o mesmo desafio do ano passado, dificilmente, lógico, vai ser ganhar, né, 2 títulos novamente, mas manter o clube na Série A é o grande desafio, principalmente sem o calor da torcida, sem o peso, né, do torcedor que vai ao Castelão, lota o Castelão, canta, faz mosaico, enfim. Talvez seja esse o grande desafio que nós temos, para que a longo prazo esse clube possa cada vez evoluir mais. Essa evolução certamente passa por uma identidade de jogo, né, Rogério? E o Fortaleza tem sido reconhecido como uma das equipes que tem sido ofensivas no futebol brasileiro. Aliás, essa tem sido uma grande discussão nos últimos meses por aqui no Brasil. A filosofia de jogo, jogo ofensivo, se você pode executá-lo ou não, e eu acho que isso depende muito também do cenário de cada clube, né? Como é que você enxerga isso? Você que trabalhou com o Muricy, trabalhou com o Tele e agora tem visto aí potências, né, como o Flamengo montando esquadrões e se caracterizando por um jogo ofensivo, mas outros clubes também são ousados. Como é que você vê o posicionamento do Fortaleza e essa discussão toda no futebol brasileiro? Acho que há várias ideias de treinadores diferentes e ótimos treinadores, sejam eles de fora, sejam eles daqui, né? Gente que está há muito tempo no trabalho, em clubes, gente que chegou no ano passado, que começa um novo trabalho, alguns com uma filosofia mais defensiva, outros com uma filosofia de jogo mais agressiva. É claro que ser agressivo com maior qualidade técnica, né, mais opções, é muito mais fácil. Quando você não tem tantas opções, quando você não tem dinheiro, vamos ser bem explícito, né? Quando você não tem dinheiro para grandes contratações, para investimentos, enfim, para estruturação, você às vezes tem que jogar fechado, às vezes não dá para você propor o jogo, né? Então a ideia que nós temos de jogo aqui é sempre fazer com que o time seja protagonista, e quando encontrar equipes que sejam muito superiores à nossa, nós temos que achar uma outra maneira de contrapor isso. E a gente usa muito a velocidade, joga num sistema, num 4-2-4, com muita velocidade na frente. É o que nós pensamos. Quando possível, mandamos no jogo. Quando isso se torna inviável, nós temos que ter uma maneira de se portar. E ainda sobre esse debate, Rogério, de estilo de jogo, de futebol ofensivo, tem 2 figuras que no ano passado se notabilizaram muito, 2 técnicos de fora, né? Isso tem relação direta com o seu mercado de trabalho. Como é que você viu aqui no Brasil o trabalho do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli? Bom, sobre a participação tanto do Sampaoli quanto do Jorge Jesus ano passado, acho que foram, né, primeiro, não tem como negar que os dois fizeram muito sucesso. Um campeão e vice do Campeonato Brasileiro, acho que a distinção se faz que o Jorge Jesus tinha, né, realmente o melhor time do Brasil, com os jogadores mais talentosos, e conseguiu o que todos esperavam, mas que não é fácil um treinador administrar tanta gente boa, né? Essa parte de gerenciamento, acho que sem dúvida nenhuma foi espetacular. Além do que, foi um futebol ofensivo, bonito, alegre, merecedor de todas as conquistas que teve no ano de 19. E o Sampaoli foi uma grande surpresa, não pela sua capacidade, porque eu já pude acompanhar o Sampaoli no Sevilha durante uma semana em 2017. Para mim é um prazer ter jogado com o Fortaleza contra o Santos do Sampaoli e até ter tido a vitória, né, contra o Santos do Sampaoli. Aqui no Castelão, mas o Sampaoli formou dentro de uma equipe desacreditada um time competitivo que não brigou pelo título efetivamente, mas chegar em segundo lugar nas condições que ele chegou, eu acho que tem que ser levado em consideração. Vamos falar mais um pouquinho de estilo de jogo, porque aqui na redação tem um cara que é apaixonado por tática, por leitura de cenários de futebol, que é o Raí Monteiro, jornalista da casa, produtor e comentarista, e ele quer te fazer também 2 perguntinhas. Fala aí, Raí.
Fala, Napa, um abraço para você, para o amigo assinante Band Esportes, também para o Rogério Ceni, nosso convidado especial. Agradecer a presença dele por ter nos atendido. Bom, Rogério, quero fazer duas perguntas para você em relação ao seu trabalho dentro de campo no Fortaleza. A primeira delas é que vendo o seu time jogar na temporada passada, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série A, que é muito competitivo e cada jogo te apresenta um contexto diferente, a gente pôde visualizar um Fortaleza que variava muito seu estilo de jogo, né? Às vezes mais reativo, se defendendo mais, compactando as linhas para sair num contra-ataque em velocidade, para jogar reagindo ao que o adversário pudesse propor. E em outros cenários, a gente podia ver o seu time se instalando no campo de ataque, jogando a partir da posse de bola, com o Felipe, né? O Felipe Alves, seu goleiro, com um papel importantíssimo no primeiro passo, os dois zagueiros, o Paulão e o Quinteiro, muitas vezes, né? Também com essa importância em fazer o primeiro passo, em sair jogando, os laterais entrando no campo de ataque, pontas jogando por dentro. Uma organização ofensiva muito interessante, muito pouco vista por aqui também. Então a minha pergunta vai nessa linha desses dois trabalhos, né? São quase que dois trabalhos para fazer o time jogar de formas diferentes. Como que é isso? Quão difícil foi para você implantar esse jeito desse time jogar, que possa variar, se defendendo mais em alguns momentos, propondo mais em outros? Quais dificuldades você encontrou no cenário do futebol brasileiro, de calendário apertado, poucos períodos de treinamento? Quero saber como é que foi esse trabalho seu para formar um Fortaleza muito variável e que se adaptasse muito bem ao contexto. Olha, formatar um estilo de jogo talvez seja a coisa mais difícil que existe para um treinador. Você tem que ter jogadores com muita coragem e confiança. E o treinador tem uma coisa que ele não pode perder nunca, que é a convicção, né? Então, assim, quando você tem elencos que você monta a dedo, né? Que você escolhe aqueles jogadores e contrata, é uma coisa bem diferente. Agora, aqui o que acontece é que nós montamos um time em 2018 que jogava totalmente diferente, não deixando de ser ofensivo, agressivo, mas jogava totalmente diferente do que o time de 2019 e que também iniciou esse ano de 2020, né? Aqui a gente a gente trabalha com as peças que tem, nós não temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 milhões para fazer uma contratação. São todos jogadores por empréstimos que vêm de clubes grandes ou que estavam em clubes menores e se destacando, o caso do Romarinho, ou jogadores que vêm emprestado, Gabriel, que veio do Inter emprestado, Gustavo, né, que nós lembramos, veio do Corinthians, enfim. E a partir daí você começa a moldar. E aí a única coisa que pode fazer um treinador criar um bom time é o tempo. Não há outra maneira. Primeiro, a capacidade, logicamente, a compreensão e o desejo dos atletas e o tempo. Minha segunda pergunta também vai nessa linha, né, do trabalho em campo, do modelo de jogo, das ideias, porque na reta final do Brasileirão do ano passado, quando o seu time, Fortaleza, venceu a Chapecoense no Castelão, o seu jogador Felipe foi muito criticado, né, porque não fez um bom jogo naquela ocasião, você também reconheceu isso na coletiva, mas você também disse que no seu time, aquele jogador que tivesse a coragem para sair jogando, que girasse no meio dos volantes e tentasse o passe, tentasse sempre sair jogando e insistisse mesmo que errasse, ia ter a preferência para jogar com você porque você gosta desse estilo de jogo, né? Você gosta de um jogo, você gosta de jogadores que gostem de jogar com a bola. Dentro desse panorama, eu queria saber se está inserido no contexto do seu trabalho a palavra coragem. Por que eu estou perguntando isso? No seu Fortaleza, a gente vê muitas vezes o Felipe Alves, né, iniciando as jogadas, o seu goleiro, e os dois zagueiros também fazendo o passe, tentando quebrar uma primeira linha com uma bola por baixo, sempre tentando sair dessa forma. Mas um erro naquele setor ali é fatal, né? Um goleiro se errar um passe é fatal, os zagueiros se errarem um passe também vai ser fatal para a sequência do jogo. Então eu quero saber se você usa essa palavra coragem, está inserida no contexto do seu trabalho para estimular os zagueiros que façam essa iniciação, que tentem um passe, que joguem como primeiros armadores de um time, o próprio goleiro também mais adiantado. Quero saber qual é a sua relação nesse sentido, como que funciona esse trabalho com os jogadores para que eles tentem cada vez mais aprimorar o trabalho com a bola nos pés. Bem lembrada essa frase, eu não lembrava que era depois do jogo da Chapecoense, mas o Felipe é um volante que nós temos aqui que tem muita qualidade técnica, né? E um pouco de irresponsabilidade no bom sentido. E eu gosto muito desse tipo de jogador de volante que recebe, gira entre zagueiros, acha passes entre linhas, né? Nós jogamos só com 2 volantes e nem são 2 volantes, 2 5. Nós jogamos com 2 8 praticamente, 2 segundos volantes, né, aqui, né? Tanto o Juninho não é um primeiro volante, quanto o Felipe não é um primeiro volante, mas são jogadores que amam muito o time. Então eu prefiro correr um pouco mais de risco atrás, tendo condição de chegar ao gol adversário,
do que plantar 2 volantes atrás, mas que eu não tenha qualidade, mesmo porque para eu jogar com tantos atacantes, eu preciso de volantes que tenham um mínimo de condição de armação. Por isso que eu dou sempre a preferência para os volantes que sabem dominar a bola, que vem do goleiro, do zagueiro, girando ela já entre os jogadores adversários para começar a construção do jogo através do primeiro passe deles. Olha, Rogério, em breve, no mercado de trabalho, de técnico, você vai ter um concorrente que já foi antagonista seu, né, nos tempos de jogador, também um craque, também ídolo de várias torcidas, que é o Alex. O Alex vai fazer estágio com o Luxemburgo no Palmeiras. O que é que você, Rogério Ceni, grande ídolo de uma grande torcida, daria de conselho ao Alex para tentar não carregar esse peso da própria sombra, né? Um jogador bem sucedido, idolatrado, agora como técnico, que você sabe bem, é outro papel, né? Aí está mais suscetível a críticas. Bom, o Alex, primeiro, ele vai começar, se ele decidir realmente começar essa carreira como treinador, primeiro que ele está indo fazer um estágio com um cara que tem muito mais experiência do que eu para dar um conselho para ele, que é o Luxemburgo, né? Um treinador que já tem 25, 30 anos de história e tenho certeza que vai ter conselhos muito mais proveitosos até do que o meu para dar para ele. Sobre ele ter sido um grande atleta e se tornar um treinador, né? Eu acho que ele não vai levar essa sombra porque ele foi um grande atleta em lugares diferentes, né? Ele foi na Turquia um grande jogador, ele foi no Cruzeiro um grande jogador, ele foi no Palmeiras um grande jogador, no Curitiba um grande jogador. Então, assim, é muito diferente do que você trabalhar 25 anos, como eu trabalhei, no mesmo lugar, né? Passando por momentos difíceis, momentos com grandes conquistas, glórias. Eu acho que ele não vai carregar esse peso como eu carrego essa imagem bem atrelada ao São Paulo Futebol Clube. Mas ele tem aí um professor aí que pode dar conselhos até muito melhores do que o meu para a sequência da carreira dele. E deixo um grande abraço, porque é um jogador excepcional. Tá certo, mas você sabe que a identidade marca, né? Você, por exemplo, com o São Paulo, tem uma identidade muito forte, já é um treinador com primeiros passos bem-sucedidos na carreira, e esse ano é ano eleitoral. Há quem diga que você pode ser fator de desequilíbrio nas eleições. Não sei se já teve procura oficial de algum candidato com você. Como é que você tem visto as eleições no São Paulo, Rogério? Primeiro que está muito longe ainda, se eu não me engano, é só em dezembro, só daqui 6 meses, né? Mas ao que tudo indica, aí, Júlio Casares, candidato, né, de um lado, e agora eu vejo, parece que o Marco Aurélio se movimentando do outro. E tem muito mais gente dentro do Morumbi, eu conheço muita gente no Morumbi, muitos conselheiros que, né, ao longo desses 25 anos eu pude conhecer. Tem muita gente capacitada e com condições de ocupar essa vaga de candidato, posteriormente o que vencer de presidente, e eu não tenho influência nenhuma, zero, na eleição do São Paulo. Eu sou muito feliz onde eu estou hoje, fui muito feliz durante 25 anos no São Paulo, fico na torcida para que tudo dê certo e volte a ser como era antigamente no Morumbi, né? Com muitas conquistas, e a última nossa em 2012, e desde então 8 anos se passam sem vencer nenhum título, mas que aconteça o melhor, que é aquilo que as pessoas decidirem, mas falando desses dois, mas eu acho que tem muito mais gente aí com capacidade de exercer essa função. E seleção, Rogério? Seleção brasileira para ser treinador, está nos teus planos? Sobre seleção, acho que é muito cedo para se falar sobre seleção, acho que tem muito chão ainda, tem muita gente já nessa estrada, né, muito à frente. Eu gosto, para ser honesto, eu gosto muito mais de trabalhar em clube, apesar da pressão que existe. Bom, na seleção também existe a pressão, mas eu gosto muito dessa lida diária, sabe? De estar trabalhando com o atleta todos os dias, olhando no olho do jogador todos os dias. Essa pressão por resultado quarta e domingo é algo que, apesar de ser complicada, mas atrai muito a gente, né? Eu gosto muito de trabalhar em clubes e não me vejo ainda hoje pronto para uma vaga na seleção. Acho que tem outros treinadores de clubes que vêm vencendo títulos e estão mais preparados, mais prontos do que eu nesse momento. Minha intenção é trabalhar primeiro, dar continuidade, né, até o final do ano, espero eu, no Fortaleza, e depois rever, continuar aqui ou, quem sabe, construir uma nova etapa. O futebol brasileiro está passando por mudanças, né? A gente discutia ainda há pouco essa questão de jogo ofensivo, defensivo. Para 2022, como é que você enxerga a nossa seleção? O Brasil chega como favorito?
Bom, o Brasil é logicamente sempre favorito, né, numa Copa do Mundo, ou entra como um dos favoritos, né? A gente produz muito jogador bom aqui, muitos jogam em grandes clubes do exterior, né, das grandes escolas da Espanha, da Inglaterra, da França, da Itália, Portugal, enfim. Então, assim, é sempre provável que o Brasil esteja entre os melhores. Agora, taticamente, as outras equipes também têm grandes jogadores, as outras seleções têm grandes jogadores. Nós temos aí algumas, França, né, se destacando, né, nos últimos tempos, a escola espanhola, que leva muito em consideração os tipos de jogo do Barcelona, né, o futebol inglês, que está subindo bastante de produção, apesar de ter muito jogador estrangeiro no futebol inglês, mas as seleções de base, né, da Inglaterra vêm obtendo bons resultados, enfim. A própria Bélgica, que fez, né, um grande jogo contra o Brasil. Você tem várias seleções. Você entra é favorito hoje, mas com mais 5 ou 6 times. A Argentina, que você não pode esquecer, o Uruguai. Você sempre tem uma briga muito grande com outras seleções. Mas o Brasil, sempre o Brasil. Esse é um ano bem diferente por conta da pandemia. Há uma discussão séria sobre calendário. Qual é a tua opinião sobre o que vai acontecer? Você imagina que o Fortaleza volte a disputar quais competições e qual a situação neste momento? Como é que você vê a retomada do futebol brasileiro, Rogério? Bom, a continuidade, né, do ano futebolístico, né, vai depender primeiro, logicamente, né, da pandemia, quando tudo isso, não digo passar, porque acho que vai demorar muito a passar, né, tudo isso, mas quando tiver a mais amena a situação, né, tiver um pouco mais controlada a situação, de cada Secretaria de Saúde, né, do seu estado. Por isso que eu acho que primeiro os estaduais vão acabar mesmo sendo disputados, se não todos, mas nas regiões onde tem condições, onde é possível, acabarão sendo disputados. Nós temos aqui a Copa do Nordeste ainda em andamento, né, que falta uma rodada apenas para a gente concluir, para chegar às quartas de final. E a gente fica no aguardo. Eu acho que o primeiro de tudo é a saúde, que as pessoas, né, estejam mais seguras. O futebol ele é importante, mas ele é entretenimento, né? E a saúde das pessoas, as vidas, elas são muito importantes e a gente tem que dar prioridade a isso. Enquanto isso, a gente vai treinando. Quando tiver uma data mais ajustada aí, nós vamos dar mais uma acelerada na preparação do time. E o que é que você tem assistido na pandemia, hein, Rogério? Está dando tempo de ver reprise de jogo? Você gosta? Passaram 2 reprises emblemáticas aí para o futebol brasileiro, né? A vitória do seu São Paulo, 2005, contra o Liverpool, e a vitória do Corinthians em cima do Chelsea, em 2012. E eu acho que deu para a gente refazer um pouco o pensamento que havia se tornado quase que lugar comum entre torcedores e cronistas, de que São Paulo e Corinthians se defenderam muito contra os 2 times da Inglaterra. Num comparativo com o que o Flamengo fez com o Liverpool, essa coisa de jogar de igual para igual, você acha que a gente esqueceu um pouquinho como foram os jogos, especialmente do teu São Paulo, contra aquele outro Liverpool? Que comparativo você consegue fazer entre essas 3 finais em especial? De fato a gente acaba vendo muita reprise, né, nesse tempo de pandemia, assistindo muita série, muito filme, e vendo muita reprise de jogos. Deu para ver os jogos tanto de São Paulo e Corinthians contra Liverpool em 2005, contra o Chelsea, né, em 2012. Vejo que o primeiro tempo de São Paulo foi muito bom até o momento que faz o gol, né, e depois ele acaba se recolhendo, que é normal defender o resultado. O Corinthians é um jogo um pouco mais equilibrado que o Chelsea. Acho o time do Liverpool, um time daquele de 2005, né, superior ao time do Chelsea de 2012. Mas as 2 equipes foram muito consistentes, não tomaram gols na final, o que é muito importante. E o Flamengo, eu acho que pegou um Liverpool já num nível superior àquele Liverpool de 2005 e muito mais ainda do que o Chelsea de 2012. Mesmo tendo talvez uma equipe mais técnica e melhor até do que São Paulo e Corinthians, respectivamente, mas também enfrentou um adversário e o passar do tempo, né, com o lado financeiro aí, elevado, né, no futebol europeu, encontrou suas dificuldades. E aí o Liverpool foi superior e merecedor desse título, que não desmerece em nada o trabalho feito no Flamengo.
Olha, Rogério, quero agradecer demais a tua disponibilidade, espero que em breve a gente possa voltar a se falar, quem sabe aí de perto, né, porque com a pandemia tudo tem sido pela internet, e para você que esteve com a gente no Band Esportes, obrigado pelo carinho, você que está assistindo nos canais pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Tchau, tchau para todos e até uma próxima.